Bíblia nas mãos de vocês. Não use o celular, né? Que você vai ter que fechar a live, então não precisa usar o celular, não. Mas se tiver uma Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Juízes, do capítulo 13, do 20 ao 25. Amém? A mulher deu à luz um menino a um menino e pôs o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. Quando ele se achava em Manedã, entre Zora e Estaol. Fecha seus olhos onde você estiver. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que esta palavra, Pai, que o Senhor fale com cada jovem, Senhor. Em nome de Jesus, que não seja o Dejaí, que seja o Espírito Santo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, galera, como eu falei, eu vou falar sobre a vida de Sansão. Sansão, naquela época, ele era um cara, para quem não sabe, era um homem referência naquela época. Ele era um grande líder. Porém, antes de Sansão, ele entender qual foi o real propósito dele, foi o real chamado dele naquela época, ele apanhou demais. Ele apanhou. Ele aprendeu com as adversidades, com os erros dele. Como na atualidade, hoje em dia, muitos de nós aprendemos através dos nossos erros. Então, Sansão, ele era um grande homem de Deus. Como se fosse hoje, um pastor ou um líder de jovem, né? Mas ele também era referência também no meio da população, como fosse um presidente da república, né? Mas o problema de tudo é que ele não reconhecia que o tanto de poder que ele tinha era através do Espírito Santo. Amém? E então, o Espírito Santo de Deus reinava dentro de Sansão, mas só que Sansão não reconhecia tudo isso. Então, eu vou falar sobre três pontos, quase não sai, 3 pontos da vida de Sansão. Amém? A primeira é Sansão cabeludo. Segundo, o Sansão careca. E o terceiro, Sansão cabelo pequeno. Amém? Então vou falar primeiro do Sansão cabeludo, que é lá no livro de Juízes, capítulo 14, aos 6 e 7. Nessa passagem aqui, Sansão, ele matou o leão, ele rasgou o leão ao meio, né? Então, eu vou ler aqui para você essa passagem. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão, como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fez. Então foi conversar com a mulher de quem ele gostava. O que acontece? O que aconteceu com Sansão aqui? Sansão estava tão cheio do Espírito Santo que ele teve uma grande força e rasgou o leão no meio. Mas o problema do Sansão nessa passagem aqui, o erro dele foi que ele não buscou, ele não foi mostrar para o seu líder, ou para o seu pai, ou para sua mãe, o problema que ele conseguiu vencer. Mas muitas vezes os jovens de hoje em dia estão tão cheios do Espírito Santo que acham que conseguem com a força do braço. Ajuda um pastor, não pede ajuda o líder jovem, não vai pedir ajuda o seu pai e sua mãe. Muitas vezes os pastores, ou os líderes, ou até os pais, são os últimos a saber. E é aí que Sansão começou a tropeçar. Não vamos ter essa mesma atitude que Sansão fez. Jovens cheios do Espírito Santo, vocês têm que caminhar junto, bem mais maduro espiritualmente. Amém? Vamos lá. Em Juízes capítulo 14, do versículo 19.
Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu, que tinham explicado. E enigma, depois enfurecido, foi para a casa do seu pai. Eu trazendo essa palavra para a atualidade de hoje, muito jovem, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da unção, cheio dos dons, mas às vezes o emocional é quebrado. Jovens, eu conheço uma jovem aqui na igreja, não vou falar o nome dela, mas no momento que eu falar, ela vai se tocar, mas eu vou ter que falar, amém? Não o nome. Mas essa jovem, ela tem, eu creio que ela tem 1,50m, 1,52m, mas por dentro, meu irmão, parece que tem um rinoceronte manco. Está entendendo? Um rinoceronte manco, para que vocês não saibam, rinoceronte é o bicho mais perigoso da atualidade. Então, muitas vezes os jovens estão cheios do Espírito Santo, mas quando vem as adversidades, como Sansão passou aqui, aí fica furioso, fica com raiva, cheio de ódio no coração, e às vezes prende essa chama consumidora dentro do coração dele. E eu quero desafiar cada um de vocês, no momento que vier esse sentimento, esse emocional, que vocês peçam para o Espírito Santo de Deus, que Ele lhe arranque, em nome de Jesus, esses sentimentos que vão acabar com a sua bênção, acabar com aquela semente que Deus está plantando no seu coração. E eu creio que Deus tem cada um de vocês um chamado, e não deixe que o seu emocional venha atrapalhar o teu chamado. Amém? Bora lá. Na primeira referência lá, do que Sansão, né, rasgou o leão no meio, né, e ele escondeu dos pais e dos seus líderes. Essa passagem bíblica, Deus fala no seu coração que tenha mais sinceridade e mais transparência para os seus pais, os seus líderes e pastores. Amém? Na segundo ponto, quando Sansão matou os 30 filisteus, mas o coração dele, cheio de ódio, ele foi até o pai dele. Tenha mais paciência, porque Deus, quando Ele está lhe reeducando, você vai perder a paciência, você vai ter raiva, você vai ter fúria. Isso aí é normal, a carne não gosta de ser tirada do seu comodismo. Então, tenha mais paciência, em nome de Jesus. Em Juízes, capítulo 15, do versículo 14 ao 15, quando ia chegando a lei, os filisteus foram ao encontro dele, aos gritos. Mas o Espírito Santo do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Todas essas passagens, se vocês perceberem, sempre o Espírito Santo enche Sansão. E é aí que eu venho entrar na palavra para vocês. Muitas vezes o Espírito Santo, vocês estão cheios do Espírito Santo, mas no meio da adversidade, que quando o Espírito Santo age na sua vida, é porque Ele quer te guiar, Ele quer te mostrar, Ele quer te dizer, jovem, saia desse caminho. Jovem, é por aqui que você deve seguir. Siga à direita, vá reto. Você pode passar no meio, mas muitas vezes os jovens estão até cegos e não consegue ver qual o caminho certo deve seguir. Mas confie que Deus sempre está junto com você, em nome de Jesus. Amém. Esse meu mídia, botar o microfone mais perto da boca, né? Tá certo. Bora lá. Ponto 2. Agora nós vamos falar de Sansão careca.
Nesse momento, Sansão, ele, através de todos os erros dele, através de ele jogando fora toda aquela unção do Espírito Santo de Deus, aí vem o espírito de Dalila. Eu vou falar da Dalila, né? Naquela época, Dalila era como se fosse um mulherão, né? Aquela mulher que vai te tentar todos os dias, e foi o que ela fez com Sansão. Lá em Juízes, capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Cara, isso daí parece que eu estou vendo o dia a dia de todos, né? E quando eu não tinha entregue minha vida para Jesus, o tanto de chantagem que as namoradinhas faziam, cara, sinceramente, ó, é complicado. Então, esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força, importunando o tempo todo. Ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. O espírito de Dalila é tudo que rouba. O espírito de Dalila é tudo que rouba de você o que Deus plantou, que está plantando no seu coração. Ou seja, o espírito de Dalila quer roubar todas as suas bênçãos, só se você aceitar. Mas infelizmente Sansão estava aceitando, estava junto com Dalila, estava escutando ela, estava sendo tentado, estava dizendo: ah, mas você está me enganando, ah, você não ama, ah, sei o que mais. E isso é o problema na caminhada cristã. Por isso, ele contou o segredo: jamais se passou a navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou narizeu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Bom, essa passagem aqui foi um dos piores erros que o Sansão falou. Ele achava que o poder dele vinha da cabeça dele, vinha do cabelo dele. Mas não é. Mais adiante você vai saber por que todo esse poder. Por que Sansão tinha todo esse poder? Claro, era através do Espírito Santo de Deus. Mas por que o Espírito Santo de Deus sempre estava cheio de Sansão? Dentro de Sansão. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam, mas desta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo. Então, ela chamou Sansão: os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Muitas vezes, jovens, nós caímos em tentação, como Sansão caiu, e a gente não reconhece que nós erramos. Esse é o pior problema do pecado. Quando você peca, não é o problema que Deus saiu de perto de você, é você que se afastou de Deus. Então você tem que ter sinceridade, você tem que entender a palavra do Senhor. Porque através da palavra de Deus, Deus fala no seu coração: filho, todos os dias eu te perdoo. Só que Deus gosta, Deus ama a sua obediência. Amém? Então, continuando, em Juízes, capítulo 16, 25, como o coração cheio de alegria gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir, e mandaram trazer Sansão da prisão, e eles os divertiam. Muitas vezes, cara, deixa eu te falar,
o pecado te faz de fantoche. Muitas vezes, aquele relacionamento que você acha que é de Deus, ou então aquele relacionamento que você acha que a sua namorada ou seu namorado te ama tanto, mas deixa eu te falar, ele está no mesmo propósito que você. Depois que você aceitou esse relacionamento, a sua vida mudou para melhor. O que você fazia na igreja, você continua fazendo para Deus? A sua namorada ou o seu namorado está do teu lado nessa caminhada? Faça essa pergunta para si próprio. Analise a vida dessa pessoa. Você analisou? Ou você está totalmente obcecado por esse relacionamento? Como Sansão aconteceu? Como aconteceu com Sansão, né? Ele estava tão obcecado por Dalila, que ele caiu no pecado. Cortaram o cabelo dele. Ele perdeu a unção do Espírito Santo de Deus, por causa de um relacionamento. E o que acontece? E ele não reconheceu. Porque o coração dele estava tão cheio de tristeza, eu creio eu. Isso não está na Bíblia. Mas eu creio que o coração dele deve estar tão cheio de tristeza, que ele não reconheceu o pecado. E agora nós vamos para o terceiro ponto. Sansão de cabelo pequeno. Lá em Juízes, capítulo 16, do versículo 27 e 28. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor. Agora sim, Sansão foi sincero. Sansão acreditou na palavra de Deus. Sansão, a partir desse momento, Sansão teve a redenção. A partir desse momento, Deus olhou o coração de Sansão, o arrependimento. E olha só o que acontece. O soberano Senhor, esse é Sansão falando. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me força mais uma vez e faze que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Olha, eu vou lhe falar uma coisa, jovem. Muitas vezes você está num problema tão sério na sua vida que você não reconhece. Você não reconhece o seu pecado. Você não reconhece os problemas, as adversidades. Então, eu quero lhe desafiar. No momento que você acha que pecou, você errou na caminhada cristã, eu quero lhe desafiar. Fale com Deus. Senhor, eu errei. Eu estou errado. Eu não quero mais fazer isso. E eu creio que Deus vai lhe libertar dessa área, desse espírito de Dalila, em nome de Jesus. Só que, aí vem um detalhe. Sansão, como eu falei para vocês, não era o cabelo dele que dava o poder. O Espírito Santo dava. Só que, lá no começo da vida de Sansão, o pai e a mãe dele foram obedientes, o criou, o treinou, debaixo da cobertura de Deus. Só que através dessa aliança entre os pais, houve uma certa obediência, jovem. Então, esse é o detalhe. Esse aí é mais uma lenha no altar. Seja obediente aos seus pais. Seja obediente aos seus líderes, aos seus pastores. Tenha sinceridade. Acreditem que a sua vida será verdadeiramente melhorada e abençoada pelo Senhor. Deus está aqui, Ele não é padrasto. Ele não é padrasto, Ele é pai. Se Ele é pai, Ele vai cuidar de você, Ele vai lhe criar. Não trate Deus como se fosse o fio da lâmpada. Não trate Deus, eu vou para a igreja por causa que eu quero um carro. Eu vou para a igreja porque eu quero casar. Não faça isso. Vá para a igreja porque você quer uma redenção na sua vida.
como na minha vida. Antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu vivi do que o diabo amassou, o pão que o diabo amassou, de tudo que imaginava, eu provei no mundo. E eu não quero que vocês passem por onde eu passei. Porém, eu creio que algum jovem pode estar passando, ou já passou e está lutando para sair dessa. Eu fui iludido. O diabo, ele é especialista em iludir a nossa mente. O diabo, ele é especialista em tudo isso. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Por que nas igrejas de hoje em dia não há tanto endemoniado? Sabe por quê? Porque o diabo, ele não vai perder tempo com isso. Porque no momento que vem um demônio e a pessoa se endemonia, naquele momento vem uma pessoa de Deus, um filho de Deus, mete a mão na cabeça e pronto, ele sai. A especialidade hoje em dia, jovem, do diabo é de fermentar tristeza no seu coração, raiva no seu coração, e depois de tudo isso, causa depressão. É por isso que nas atualidades, hoje em dia, muitos jovens estão passando por depressão. Estamos vivendo uma pandemia. Só que, através dessa pandemia, muitas pessoas estão morrendo, nem é tanto pelo vírus, e sim pelo emocional. Todos os médicos falam a mesma coisa. Se o seu emocional não estiver bem, o seu sistema imunológico cai e você adoece. E qual é o melhor antídoto de tudo isso? Primeira coisa, você tem que ter uma redenção na sua vida. Porque se você está com problema emocional é porque você não tem uma vida de oração. Se você tiver uma vida em oração, seu emocional vai estar sadio. Porque Jesus, ele supre todas as suas necessidades. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele vai lhe curar em qualquer área da sua vida. Se você estiver passando por problemas financeiros, você estiver passando por problemas emocionais, se você estiver passando qualquer tipo de problema, se você tiver uma vida em oração diariamente, você não vai passar por nenhum tipo de necessidade. E se você estiver passando e tem essa vida de oração, é porque Deus permitiu. E também aqueles que também não têm uma vida em oração, é porque Deus também permite, porque Ele quer você mais próximo dEle. Uma vida em leitura da palavra, oração, jejum. Repito novamente, o diabo não brinca de ser diabo, mas eu vejo muitos crentes brincando de ser crente. Eu vejo muitos crentes brincando disso, achando que está tudo bem. Quando é fé, vem a Dalila e lhe dá uma rasteira. E aí? O único que pode te levantar depois de tudo isso é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode te levantar. Nem o próprio líder, ele não pode se aventurar em te buscar do fundo do poço. O que ele pode fazer é orar pela tua vida, porque você só vai sair de dentro do poço através das suas atitudes. Você só sai de um problema se você mudar suas atitudes. Com a ajuda de Deus, as suas atitudes, você modificando as suas atitudes, você terá sucesso em nome de Jesus. E para concluir, para a gente manter essa chama consumidora do Espírito Santo nas nossas vidas, temos que ter sinceridade com o Espírito Santo de Deus, ter paciência com o ensinamento de Deus para a sua vida e ter fé para você vencer. E através de tudo isso aí, você tem que obedecer o seu chamado. Lá em João 3,13 fala, Jesus chamou os 12 apóstolos. Jesus chamou, mas poucos são escolhidos. Você foi chamado. E aí, você foi escolhido? Eu falo para os discípulos que caminhada cristã é como se fosse a tropa de elite, ou COI.
uma polícia, né? Vamos aí, a polícia, a elite da polícia militar. Viver o evangelho, para muitos crentes acham que é brincadeira. Não é brincadeira. Viver o evangelho é você mudar suas atitudes, você ter caráter. Não é fácil viver o evangelho. Poucos aceitam o seu chamado. E eu vejo através de uma pandemia, muitas pessoas pegaram e deram desculpa de não ser Deus. Mas desde aí eu não vou sair de casa. Eu não estou falando disso. Você dentro de casa, o que você está sendo? Você está sendo cristão de verdade? Ou Satanás? Me perdoe a palavra. Eu vi no jornal, eu vi uma notícia, no eco da notícia, que teve um certo aumento de violência doméstica. O que é que você está sendo durante a quarentena? Qual é a tua atitude que você está tomando? Você está vivendo o evangelho? Você está tendo ódio no seu coração? Ou você está aceitando Jesus te moldar? Olha, eu vou ser sincero com vocês. Nesses 4 meses de pandemia, eu não sei se eu peguei esse vírus. Eu não fiz o exame. Mas se eu peguei, ele já foi embora. Mas eu não parei minha caminhada. E eu vejo que o mover de Deus na minha vida é mais. Ah, Dejay, mas como você conseguiu? Todos os dias eu tenho um quarto de oração. Todos os dias eu oro pelas famílias que tanto precisam da redenção. Dessas famílias que precisam tanto da palavra do Senhor. E neste momento, eu espero que você não tenha raiva de mim do que eu falei agora. Mas Deus está falando com você. Mude a sua atitude como filho, como marido, como esposa. Porque eu tenho certeza que o mover de Deus vai ser restabelecido na sua família, no seu lar, em nome de Jesus. Eu quero orar pela vida de cada um de vocês. Amém? Eu quero que você coloque sua mão no seu coração. Eu quero que você fale tudo que você fez e se arrepende. O que é que você quer mudança na sua vida? Não fique calado não. Não ligue para minha voz não. Eu vou orar aqui, mas eu quero que você tenha uma conexão com Deus, particularmente. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Pai, desde já, Pai, eu quero me apresentar todas essas vidas que estão tanto me assistindo. Que em nome de Jesus, dá-me um coração segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Dá-me um coração segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo. vai encerrar. Amém? Eu quero dar um aviso aí para vocês.
rede social. Agora nós estamos numa nova caminhada, né? Através do YouTube, do Facebook, né? Siga também no Instagram. Porém, nós não estamos fazendo live através do Instagram, somente pelo Facebook e futuramente pelo YouTube. Amém? Nós estamos em reforma. Quando nós tiver tudo pronto aqui, nós vamos começar a iniciar no YouTube também, em nome de Jesus. Amém? Eu quero também que vocês também vá lá, se inscrevam no nosso canal, deixa lá ativado o sininho para que quando nós começarmos minhas lives vai lhe notificar. Também nós estamos upando já as pregações da quinta-feira forte, né? Que é às 7 horas da noite, o domingo da família, que é às 6h30, né? Então, todas essas pregações estamos colocando lá no YouTube, em nome de Jesus. Bom, galera, eu quero agradecer pela vida de todos aí que estão nos assistindo, né? Então, mão direita, cima, vamos orar. Senhor Deus, eu te apresento, Pai, a vida de todos os jovens, Senhor, que vai assistir essa live. Abençoe-os, guarde-os, a sua família, os seus filhos, os nossos pastores, no estadual, na nação brasileira, de cada enfermeiro. Eu também te apresento, Pai, os trabalhadores, aqueles que necessitam do teu amor cada dia. Senhor, guarda, Senhor, em nome de Jesus, vai o sangue de Jesus sobre a vida de todas essas pessoas. Senhor, falência na todos nós para todos sempre. Amém. Eu quero estar aonde tu estás.